Começando mais um Melhor de Três. O podcast que procura integrar brand growth e vendas como uma alavanca para fazer o seu negócio crescer cada vez mais. Eu e meus amigos aqui para falar um pouquinho sobre estes assuntos. É a primeira ou a segunda, eu acho que é a primeira coisa mais importante para uma empresa fazer se ela já tem clientes. Faz sentido? Se ela já tem clientes, é a primeira estratégia que ela devia construir e se dedicar a fazer bem feito, que é o pós-venda. Pós-venda. Então, se você já tem clientes, eu acredito que realmente esse é a maior oportunidade que você tem para vender novamente é fazer o pós-venda. Todas as outras são muito importantes também, mas ela vem depois dela. E hoje nós vamos falar sobre isso. Muito será que bom. a tua empresa faz o pós-venda? E como será que ela faz? Quando o seu cliente compra, ou quando um cliente compra na sua empresa, o que acontece depois disso? Eu quero aprender um pouco mais sobre isso para ver o que eu posso melhorar, hein? Pois é, vamos aprender juntos aí, vamos aprender Muito juntos. bom. Tudo começa, então, com a ideia, na minha singela e humilde opinião, de que é bem mais fácil vender para alguém que já comprou do que vender para alguém que nunca tenha tido uma experiência de compra com você. Ou poderia dizer que é mais difícil às vezes? Então, se isso é mais difícil, né, você já começou complicando tudo, porque o que vai acontecer se a primeira experiência não foi boa? A primeira experiência vai acabar definindo que esse cliente não voltará mais. Mas eu digo que entrar em contato com o cliente após uma primeira relação comercial pode até construir uma nova oportunidade de vender de novo. Não é? Você vai poder saber sobre isso. E muitos de nós ficamos mais confiantes quando alguém nos pergunta sobre a experiência que foi e a gente pode relatar que ela não foi ideal e ele nos diz, tá bom, eu vou cuidar disso a partir de agora. Me dê mais uma chance para eu cuidar disso a partir de agora, né? Mas tudo começa lá com a ideia, essa estratégia de a primeira experiência comercial ou a experiência comercial vai proporcionar um pós-venda. Ou para eu vender novamente para essa pessoa, ou para que ela possa me referenciar, me indicar para outras pessoas. Né? A gente sabe, e outras vezes a gente já falou sobre isso aqui, né? A maioria das nossas decisões de compra ainda é tomada pelo boca a boca. Então, a gente toma uma decisão de compra porque alguém disse para a gente que aquela empresa ou aquele produto é melhor. Então, na maioria das vezes que a gente está pensando em comprar alguma coisa e a gente não está absolutamente confiante, a gente vai perguntar para a nossa rede de relacionamento de confiança. E essas pessoas que vão nos induzir a comprar naquela determinada empresa. Então, se você tem experiências boas com os seus clientes, você provavelmente vai ter eles referenciando você para isso daí. E o pós-venda, na minha cabeça, é a lembrança. Então, eu tenho experiência de compra, eu tenho toda a jornada, eu tenho a experiência de compra, e o pós-venda é o reforço da lembrança. Falou, continue lembrando que a minha referência, a minha experiência foi boa e pode te referenciar. Não é? Nós mesmos fazemos muito isso no nosso negócio. Né? A ideia aqui do podcast é uma dessas. Né? A gente teve uma boa experiência em algum momento com nossos clientes, mas ele não ouve falar, ele não ouve a gente, ele não está com a gente todo o tempo, né? Ele não está sempre conosco. Então, o podcast aqui é uma forma de criar lembrança para ele. É como se eu estivesse dizendo que o podcast é um reforço da experiência que ele teve com a gente, uma espécie de pós-venda. Deixa eu colocar um ponto só para tentar separar. Então, assim, uma coisa é vender um bem, quando o produto é um bem, e eu compro esse celular, levo para casa e tenho pós-venda. Uhum. E a outra coisa é quando o produto é um serviço e o serviço ele tem uma entrega, uma execução dessa prestação de serviço. Uhum. Eu posso dizer que o processo de pós-venda na prestação de serviço já é a própria entrega em si também?
a prestação de serviço é um pós-venda desde que ela tenha essa intenção. Vocês concordam? Eu acho que tem que ter. Eu acho que a gente vive isso. A gente tem várias, né? Então, um programa de consultoria ele pode durar lá 1 ano, né? Então, durante esse 1 ano, eu vou ter várias entregas. E aí eu tenho que ter intenções de pós-venda durante essa entrega, que são mesmo as verificações lá. Estou te atendendo, as expectativas estão atendidas, o que eu preciso fazer além do que eu estou fazendo para que a experiência que você esperava ter comigo esteja acima do normal, né? Seria pontos de checagem Pontos de checagem, sem dúvida. Porque volta num ponto que a gente ressalta praticamente em todos os episódios. Em relação a gente tratar esse assunto como sendo uma estratégia, que você tem que desenvolver essa estratégia, você tem que traçar a jornada do seu consumidor desde antes de ele comprar, quando ele está conhecendo o seu produto, foi impactado lá no início, até a experiência da compra, o momento da compra e do que a gente está falando depois da compra. Tudo isso tem realmente esses pontos de checagem, tem que fazer parte essa grande jornada que você vai olhando e você vai criando estratégias, olhando aqui para o âmbito de construção de marca, para fazer com que... Já falamos várias vezes a palavra experiência aqui, né? Como que essa questão de experiência ela é importante nesse assunto em relação a gente traçar esses pontos muito bem definidos, em quais momentos que vai ter esse contato do meu cliente com a minha marca, de que maneira vai ser esse contato, e a gente tornar cada um desses pontos de contato uma excelente experiência para que haja, depois da compra, justamente essa lembrança positiva da minha marca. Essa sensação positiva, aquela sensação que a gente costuma falar, que a pessoa nem sabe por que tem aquela sensação positiva. Não sei por quê, mas eu gosto dessa marca. É algo que está ali no subconsciente dela, justamente porque a gente foi construindo isso de uma maneira, de novo, muito personalizada, intencional, e de uma maneira que é consciente. A gente tem que ter consciência do que a gente quer gerar em cada um desses pontos da jornada. E quando a gente faz isso e traça essa grande estratégia, o pós-venda, obviamente, é tão importante quanto a venda e quanto o pré-venda, né? E a gente trata tudo isso nesses pontos de contato para fazer com que o branding seja ressaltado e haja depois essa tendência de indicações ou recomendações, porque quando a gente fala indicação, para mim sempre passa um pouco assim, indicação é um pouco mais superficial, sabe? Indicação é se apontar o indicativo, poxa, tem alguma marca que você conhece que é boa? Tem aquela lá, você indica, né? Então, recomendação parece que é um ponto a mais, né? Quando você recomenda, parece que você está colocando, olha, vai lá que eu confio, eu gosto. A palavra remete a gente a acreditar que a referência, né? A recomendação ela é mais objetiva do que a indicação, né? Exatamente. A indicação é fortuita. Parece que tem um comprometimento maior quando você recomenda, né? Capturei sua mensagem. Eu acho que a gente tem que separar mesmo entre bem e serviço. Porque a prerrogativa do serviço é a venda de algo intangível. A gente sabe que na jornada de compra do serviço, né, para todo mundo que está ouvindo a gente falar e vende serviço, ela é muito mais difícil do que a venda de bem. O bem você tem muito apoio do produto físico para você poder conquistar a confiança. Pode estar intrínseca em ali. Obter e ter acesso ao produto. Uma ancoragem no produto, num produto bom, bem bom, pode facilitar a tua venda. Já o serviço, ele é intangível. Então, já diz a regra, né, que as pessoas vão sentir dificuldade de tomar a decisão, porque ela não consegue tangibilizar o que está sendo adquirido, né? Ela não consegue fazer isso. E aí, o que eu lembrei na hora que eu falei, capturei sua mensagem? A gente tem, historicamente, essa necessidade de se aprofundar no serviço, na jornada de compra, porque a gente já sabe que o tomador de decisão ele vai refletir mais. Ele vai fazer mais perguntas para ele mesmo, é quase natural para ele, né? Eu falo muito sobre a decisão, por exemplo, de uma mulher mudar de cabeleireiro. Essa questão do serviço intangível,
é tão provocativo para ela que mesmo se a mãe dela falar, pô, filha, vai no meu cabeleireiro que ele está indo muito bem comigo, ela fala, não, eu preciso verificar melhor isso, eu preciso avaliar melhor isso aí. Não é? Ela tem alguém de primeiro nível fazendo o referenciamento, mas ela não vai fazer isso porque ela quer examinar melhor. E aí o que eu pensei, Paulo, uma boa experiência num serviço faz com que o cliente ele saia falando para todo mundo daquilo lá. Então, ele transcende essa questão da indicação e da recomendação, porque ele tem vontade de falar sobre isso. Recentemente, aconteceu isso com a gente. A gente está fazendo uma entrega normal para um dos nossos projetos lá, mas a empresa está perplexa com a entrega. Está lá dizendo, puxa vida, vocês não esperavam tudo isso, não esperavam tudo isso. Em 45 dias, ela já fez 2 indicações, né? Porque ela está falando muito para isso, para essa primeira rede de relacionamento dela, ela está comentando muito sobre isso daí para aquela rede, uma vontade de falar sobre aquilo. Então, quando a entrega do serviço é maior, o pós-venda é quase desnecessário, né? Quando a entrega do serviço é muito boa, o pós-venda é quase necessário. Porque, principalmente, se a gente vai ter muitas interações, eles vão falar muito sobre isso, eles vão repetir muito isso aí. Faz sentido para vocês? Faz, eu também estou pensando num caso de uma entrega que eu acabei fazendo e que aconteceu a mesma coisa. E aí me veio à mente se é porque essa entrega ela foi feita exatamente para a pessoa que está num nível ali dentro da empresa que impacta o resultado, do que se eu tivesse feito a entrega para outros níveis que até o resultado impacta diretamente no setor dela, mas não impacta no negócio. Né? Aquela coisa meio skin the game, né? Eu entreguei para quem realmente está no jogo ali e o jogo está arriscando a pele dela, não é a pele de um colaborador. Então, era o dono do negócio. Então, a surpresa de resultados mais rápidos por coisas muito simples fez com que ela já fizesse recomendações e, assim, foi feita na minha frente e com aquele... como se a pessoa estivesse assim, feliz em falar sobre aquilo. E o interessante é que se realmente o ponto-chave é porque o impacto foi direto no jogo que ela está jogando, que é o negócio dela. Né, da pessoa, é um negócio que ela arrisca, e não só do contexto de um colaborador. Não sei, estou divagando, mas me questiono se outras entregas que a gente faz, que acaba afetando o negócio, mas parece que é mais indireto, sabe? Você falou agora há pouco, né, de que esse seu cliente... parece que ele foi surpreendido pela entrega de vocês, né? Num certo sentido. Ele estava esperando alguma coisa, vocês entregaram um pouco mais do que ele estava esperando. E a entrega está mesmo, hein? E a entrega está mesmo, é. Mas é interessante porque a gente sempre fala, de novo voltando na questão até da nossa metodologia, de como a gente vai trabalhando essa questão de construção de marca, alguns pontos dos nossos tipos de projeto, onde a gente trata muito essa questão de qual vai ser a expectativa que a gente vai gerar, que a marca gera, na cabeça do cliente, né? O que o cliente está esperando quando ele faz a compra? O que ele realmente acha? O que você prometeu e se você vai cumprir ou não aquela sua promessa, né? E o quanto que isso é importante, e por isso que a gente trata muito essa questão da construção de marca na cabeça da equipe, né? Para fazer com que todo mundo que faça parte da marca, represente a marca, saiba o que a marca está prometendo. Qual é essa promessa? Porque não adianta nada você deixar totalmente desvinculado a propaganda, aquilo que você está prometendo para o seu potencial cliente, daquilo que você está realmente entregando no seu dia a dia. Isso, na verdade, tanto faz se é produto, se é serviço, eu acho que é geral isso, né? Essa expectativa que você vai gerando. E um pressuposto que a gente sempre bate muito nessa tecla com todos os clientes. Você acha que a sua equipe sabe o que a sua marca é, o que ela representa, o que ela significa, como ela está sendo construída e até mesmo quais são essas promessas que a marca está externalizando, né, para o potencial cliente?
É melhor você partir do pressuposto que a sua equipe não sabe. Porque em 95%, chutando até baixo, talvez, 99%. talvez 95% eu chutei baixo. Mas a sua equipe não sabe o que a sua marca é, o que ela significa. Essa questão dessa construção de marca na cabeça da equipe não pode ser só na integração, não pode ser só no treinamento. Treinamento, nesse ponto, não pode ser um projeto, não pode ser um evento, tem que ser um processo, tem que ser algo constante, cíclico. E você constantemente, você preparar a sua equipe, mostrar para a sua equipe o que a sua marca é, o que ela significa, como ela está sendo construída, de que maneira que a gente está prometendo nessas entregas todas para fazer com que a sua equipe, mesmo quando não tiver ninguém olhando, porque quando tem um gerente seu ali do lado da sua equipe, a tendência é que a pessoa esteja fazendo aquilo que o gerente quer, né? Mas e quando não tem ninguém perto? Que é a grande maioria das situações nessa jornada toda do consumidor, que ele está entrando em contato com a marca em várias situações e tal, e muitas vezes não tem ninguém olhando. E aí, como que a sua equipe está agindo? Como que ela está fazendo essa entrega, cuidando dessa entrega e cuidando dessa construção da marca, né? E a gente sempre bate muito nessa tecla. Considere que a sua equipe não sabe, porque em geral ela não sabe. Então construa a marca na cabeça da equipe e aí você pode usar o discurso da propaganda, né, da porta para fora, de uma maneira até mais tranquila, porque você sabe que o seu cliente vai receber aquilo que você prometeu, porque a sua equipe está bem preparada para entregar isso, né? Deixa eu colocar um ponto que eu acho que vale para os dois, porque a gente até falou isso no sábado, e a questão da expectativa-promessa. Né? Eu gero uma expectativa com uma promessa. Uhum. Qual o nível de profundidade, detalhe e concretude da minha promessa para eu gerar a expectativa correta, a ponto que esse nível de profundidade, de concretude da minha promessa não atrapalha a minha venda. Porque, às vezes, quando eu entro para o cliente num racional demais, o cliente se sente numa complexidade tão grande do produto que eu vou entregar, e eu tenho essa característica de tornar as coisas complexas, né? Porque a minha preocupação é se estou sendo claro. Quando eu deixo aberto demais, e eu vejo que a maioria deixa aberto demais, eu não estou sendo claro, porque eu não fechei os detalhes de como as coisas vão acontecer. Mas eu sei que quando eu sou claro demais e acesso o racional do cliente, simplesmente ele fica achando que tudo vai ser complexo demais para acontecer e eu posso não fechar a venda. Mas aí, se eu não trabalhar dessa forma, como que essa promessa que eu fiz tem a clareza e a profundidade suficiente para não gerar a expectativa errada? Porque senão ele vai esperar depois algo que eu não prometi, não estava claro, e falou assim, mas eu achei que era, eu achei que seria dessa forma, eu achei que seria isso. E aí me parece ser um dilema. O que vocês me dizem sobre isso? É que no caso do serviço, né, Paulo, a maioria dos clientes, eles têm uma necessidade. Imagine só, a gente vendendo para um executivo ou para um dono de uma empresa que toca a empresa dele. Ele tem uma necessidade danada de saber o como a gente vai fazer. Então, a gente não consegue só dizer para ele, vai acontecer isso aqui no final. Ele quer fazer todo esse trabalho de aproximação, né? E a apresentação da proposta é tudo no sentido dele saber, eu quero saber como você vai fazer. E aí a gente tem que ficar explicando o detalhe, muitas vezes explicar o método, a metodologia, o método, né? Explicar o método requer um conhecimento maior. E aí, quando ele olha o método, ele fala, mas isso aqui é complicado. Complicado para você que não conhece o método, né? Eu conheço o método e sei. Complicado é o que você está fazendo aí. Isso sim é complicado. O que eu vou fazer aí é mais simples. Mas olha só o que veio aqui na minha cabeça. O pós-venda talvez seja o último marcador que tem que ser pisado sempre da proposta de valor. Certo? Porque se eu tenho uma proposta de valor e ela é clara, é genuína, ela está realmente grudada na empresa, eu preciso fazer o pós-venda para ver se a minha proposta de valor aconteceu. Né? Então, eu olho lá para a minha proposta de valor e lá no final eu tenho que ir lá perguntar para a empresa ou para o adquirente, lá, o cliente, falou, eu tinha um sonho e eu estou voltando aqui para saber se isso aconteceu.
Porque você teve a experiência comigo aqui. Aconteceu o que eu tenho como sonho de entregar para os meus clientes. E isso tem que ser natural, genuíno e pessoal. Ela tem que ter pessoalidade. Vou dar um exemplo do tal cashback. Você compra um sapato em algumas lojas hoje, imediatamente depois de você comprar o sapato, uma semana depois você vai receber um WhatsApp ou um SMS dizendo que você tem um cashback para comprar outro sapato. Cara, eu me sinto afrontado com isso. Porque, assim, parece que eles me ignoraram ou ignoraram minha inteligência. Falou, pô, você não está conseguindo ser mais pessoal, mais respeitoso para me dizer o que você está querendo, que é vender um outro sapato em 30 dias para mim? Porque o cashback não é rapidinho, é para 30 dias. Você tem até 30 dias para ganhar. Normalmente eles são atrativos, né? 20% do valor do sapato, mas você tem que comprar em 30 dias. Vem cá, será que não era mais humano? Será que não era mais pessoal? Ele primeiro me perguntar se o primeiro sapato que eu comprei atendeu as expectativas? Porque a proposta de valor dele é atender as expectativas de quem compra o sapato com ele. Fala, pô, você comprou um sapato aqui com a gente e você, inclusive, comentou que ia usar num jantar com a sua esposa. Como é que foi o jantar com a sua esposa? E a gente quer saber se o sapato ficou confortável, se caiu como você esperava. E aí, encerra esse contato agora, para daqui a alguns dias voltar e falar para ele, ó, semana passada eu perguntei para você, ou 15 dias atrás eu perguntei para você sobre o sapato, e você falou que foi muito bom. Pô, a gente ficou tão agradecido, lisonjeado, porque a gente está entregando a nossa proposta de valor para você, que a gente vai te dar um cashback. A gente está te oferecendo um cashback para você ter essa experiência de novo. Porque ficou da forma que é feito, cara, é muito transacional, cara. Sacou? É muito predador. Assim, ó, você é um babaca que comprou um sapato com a gente e agora eu vou te dar 20% para que você se sinta atraído a comprar um sapato pra gastar um pouco mais. Antes do momento que você iria comprar novamente. Porque, pô, convenhamos, né? Não é todo mundo que vai comprar um sapato todo mês. Mas você percebe que, de novo, volta nessa questão de você ter uma estratégia, de você desenhar muito bem essa jornada para fazer... O que você citou é assim, não é deixar de fazer o cashback, é você entender que tem etapas anteriores, sabe? Algumas coisas que você tem que fazer até chegar nesse momento. Isso tem que ser legal, isso tem que ser uma coisa legal. Tem que e tá não na hora certa, predadora, né? não de qualquer jeito, pô. Não é? Se fizer de uma forma legal, vai ser muito bom. E aí você falou da estratégia. Provavelmente virou uma cópia. E hoje eu já vejo muitas lojas fazendo a mesma coisa. Mas o mesmo texto, cara. Eles mandam o mesmo texto. Mas é o mais comum, né? Pô. E eu tô aqui meio... Hoje eu tô num dia meio indignado. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tenho percebido isso, e eu tenho aberto mão de atender determinadas empresas com seus empresários que têm uma baixa maturidade empresarial, né? Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu prefiro abrir mão e esperar chegar aquele que eu entendo que é o cliente certo que eu posso ajudar. Porque o que eles querem, muitas vezes, está no nível de curto prazismo, resposta rápida, mágica e milagrosa para resolver um problema dele que fere a minha inteligência. Eu falo assim, mas caramba, o que esse cara quer não vai funcionar desse jeito. Se eu falar para ele que eu posso atendê-lo, ou eu vou frustrar ele, ou eu vou me frustrar, eu vou frustrar minha equipe e vou gerar um estresse que não vai ser vantajoso nos próximos meses eu botar uma receita no bolso com um prejuízo logo em seguida. E é justamente porque essas empresas elas estão numa base de copycat, né? De olhar para algo que está sendo feito e copiar de uma forma tão idêntica. Inclusive, eles copiam o próprio erro, o que está errado. Né? O cara às vezes parte da premissa de abrir uma nova empresa desse jeito. Eu vou abrir uma nova empresa de um segmento X, ele olha para o segmento, vê as empresas funcionando assim, ele abre exatamente uma empresa igualzinha com todos os erros. Com todos os erros. A gente vê isso em diversos segmentos. Para constatar depois, né? Para constatar, não deu certo. Diversos segmentos. E essa baixa maturidade do empresário
que ele quer justamente isso porque ele está numa corrida de ratos, né, do hamster, que ele fica desesperado para conseguir pagar as contas do mês e correr para pagar isso e correr para ganhar isso e para receber isso, que ele vai. Agora é cashback, então o momento agora é o cashback. Agora o momento fala uma outra ação que os caras fazem. Agora o momento é o cupom não sei das quantas. Agora é Black Friday. Black Friday vai salvar minha... Agora é não sei o quê. E eles vivem nessa realidade e aí eles esquecem marca, aí eles esquecem gestão comercial, processo, aí eles esquecem a cultura da própria empresa. E aí nós somos impactados por clientes ruins, são clientes ruins, que eu pessoalmente, cara, não quero mais. Não quero. E aí tudo me parece ser a questão da maturidade empresarial. Para o cara realmente ter um negócio, uma empresa que vai funcionar bem e ele vai conseguir ter uma relação boa com bons prestadores de serviço. Eu tive na minha história 10 anos que eu prestei serviço para um empresário, que é assim, eu tive um aprendizado que eu nunca tive na minha vida. Ele mudou a minha mentalidade, me formou como profissional. E eu aprendi coisas com ele, um grande empresário, vendeu a empresa dele por muitos milhões. Viajei muito com ele, sentava, sabe aquela questão de ser um mentor, né? Porque ele era um cliente que se tornava um mentor, porque eu viajava com ele, eu passava horas ouvindo e vendo como ele fazia. E assim, é difícil você aceitar determinadas coisas hoje. Então, quando a gente pensa em pós-venda, nós estamos sendo afetados por uma ausência tão grande de pós-venda, que às vezes eu tenho que me olhar e ver todo esse cenário e olhar para dentro de casa e falar assim, peraí, onde é que eu posso estar melhorando e errando também, porque do outro lado eu preciso responder a uma promessa, a uma expectativa gerada para melhorar o meu negócio, né? Melhorar o meu processo. Essa questão da maturidade, a gente fala muito aqui da maturidade do empresário, eu acho que eu acredito realmente nisso, tá? Eu acho que os 3 negócios que nós temos são negócios com a proposta de clareza muito grande. E talvez isso seja um dos pilares que mais fortalecem o resultado que a gente tem. A gente ter clareza e não ser um simples vendedor de uma consultoria, seja de brand, de growth ou de vendas. A gente quer entender qual é o problema, entender quais são as expectativas, dizer se a gente consegue resolver ou não, quanto tempo e quanto que isso vai precisar ser investido. E eu confesso para vocês que nos últimos anos eu venho praticando isso cada vez mais, quer dizer, exigindo ali, me auto-exigindo uma clareza na hora de estar com o cliente, falar, eu acho que ele não está entendendo isso, deixa eu falar mais um pouco sobre isso para ele, para ficar claro como o trabalho vai ser feito, para que lá na frente eu não tenha que colocar a cabeça no travesseiro e ficar com aquela pulga, né, cutucando o tempo inteiro, falando assim, pô, você não está entregando o que você prometeu e porque você não foi claro. Então, eu acho que a gente tem essa clareza e essa clareza vai acelerar esse trabalho, esse processo de maturidade. Na minha cabeça, o empresário ele tem a necessidade imediata de resultados, não é? E eu não acho isso ruim. Eu acho que, isso é tração, isso é energia. Só que precisa ter alguém lá para dizer para ele, tá, quanto de pressa você tem? Eu queria para o mês que vem. Fala, cara, não vai acontecer para o mês que vem, né? Provavelmente você não tem o que fazer aqui para resolver no mês que vem. Essa falta de clareza é que faz ele copiar coisas erradas, não pensar no que está fazendo, né? Olha a quantidade de empresas que adotam estratégias do digital de grandes corporações para uma corporação regional. É um monte delas. Você estava falando do tal do cupom aqui, falou, o cupom numa loja regional, ele pode utilizar-se do digital, mas não da estratégia das grandes marcas. Vai lá, pega o cara e manda para ele o cupom, Não, porque eu vou botar no Instagram. Falei, leva na casa vai aparecer deles, para quem? Vai aparecer para quem? Você tem 200 clientes aí que você tem um telefone, manda para esses caras, cara.
e diz lá o que você comprou comigo a última vez, você foi atendido pela vendedora tal, e eu tenho um cupom para você retirar aqui, eu quero te entregar o cupom, pô. Ó, o ponto Personaliza de verdade, né? dele precisar de resultados rápidos, ele querer resultados é diferente do curto prazismo baseado em nada. Eu acho que essa é a grande diferença. Ele não tem nada e de repente ele acorda de manhã e fala assim: meu Deus, como eu não tenho nada, está dando tudo errado, agora eu preciso de uma resposta para amanhã. Não é que ele vem fazendo e busca resultados contínuos no curto prazo. É que ele não fez nada. De repente ele fala assim: agora me disseram que eu tenho que fazer cupom, agora me disseram que eu tenho que fazer cashback, agora me disseram que eu tenho que fazer tráfego pago, vi e vou agora fazer, me disseram né? que eu vou fazer Instagram. Eu ouvi falar, fizeram e eu vou fazer, o resultado precisa vir. Vem prestar serviço para mim. Tem a ver com aquilo que a gente falou de coisas fáceis, você tem que abrir bem os olhos, né? Estão te oferecendo uma coisa fácil, abra bem os olhos para entender, será que isso vai funcionar? Porque eu vejo muitas dessas ações sendo fáceis de serem colocadas, mas elas não trazem resultado, não é? Você sabe um outro exemplo? Você está falando dessa questão de copia e cola, né? Às vezes as empresas vão fazendo porque viram que outras fizeram, às vezes o concorrente fez, ou, enfim, prática do mercado, e simplesmente começa a fazer sem entender, muitas vezes, o porquê que está fazendo aquilo. Me veio à mente a questão de pesquisa de satisfação, né? Tem lá o formatinho NPS, e muitas vezes a gente percebe que a empresa até faz, né? Então, parece que tem um manualzinho ali, né? Em tal momento, tantos dias depois da compra, manda para ele, ou digitalmente, enfim, alguma coisa. Ele geralmente é digitalmente, realmente. Eu gostaria de saber, né? O quanto você recomendaria a nossa marca, o nosso produto e tal, para outro de 0 a 10 e tal. Mas eu fico pensando assim, o que as empresas realmente estão fazendo com essa informação, né? Realmente elas estão tirando insights dessa resposta, daquilo que está vindo ali, que o cliente está falando para ela, poxa, eu recomendaria ou eu não recomendaria. E quando você faz isso de uma maneira estruturada, organizada e, de novo, estratégica, você vai tentar aprofundar, e não ficar só dar um númerozinho aí só para eu ter um ranking aqui, para eu poder colocar no meu site, para eu poder falar para os outros qual que é o meu NPS. Não, você realmente, de uma maneira autêntica e genuína, querer saber o que o seu cliente está sentindo no pós-venda. Tirar realmente insights disso, né? De uma maneira aprofundada, querer melhorar o tempo inteiro o seu produto, a sua entrega, o seu serviço, ouvindo o seu cliente, pegando esse feedback real, né, de quem já tinha uma expectativa, comprou e agora caiu no mundo real ali, de estar usando o produto, o serviço, e querer realmente saber o que essa pessoa está achando e que pontos que ele pode melhorar. E muitas vezes a gente percebe que vira esse manualzinho de eu faço NPS, pego um número, bota lá no site, mas isso não está nem chegando, acaba sendo uma coisa mais de operação que não chega no nível nem tático e muito menos estratégico de você olhar, vamos ver o que o mercado está sentindo no nosso produto, chama a equipe, olha só essa informação, olha o que o nosso cliente falou e realmente trabalhar em cima disso, né? A gente sabe que fica um pouco separado e não poderia ser separado, teria que ser tudo junto isso, né? Tem que ser essa continuidade dessa informação e fazer a informação chegar onde interessa, nem que seja para a gente mudar o produto. Caramba, olha só o que estão falando do nosso produto. Esse ponto aqui é um ponto que todo mundo está ressaltando. Vamos rever isso aqui, vamos tentar melhorar e não deixar só como algo para parecer que você está interessado no que o seu cliente está sentindo, mas não aprofundar, né? Tem que aprofundar. Deixa eu pegar um ponto em cima disso para ser bem pontual numa prática, né? Para quem que nos ouve aqui fala assim, que é essa prática, como eu deveria poder utilizar, que é uma pesquisa de satisfação, seja NPS, CSAT e outras que existem, né? Que é uma pesquisa onde você vai lá e, de uma forma muito objetiva, você responde um número, 1, 2, 3, 4, até 10, e pode até fazer um comentário, mas é uma coisa bem simples, né? É uma pesquisa bem simples para definir ali um ponto de satisfação. Em que momento, num produto, de novo, talvez seja mais simples, mas em serviços,
em que momento eu deveria aplicar uma pesquisa como essa? Existe uma... Então, ó, nós estamos absolutamente conectados, porque o Razeira estava falando e eu estava pensando assim, a pesquisa, mas em que momento que a gente tem que fazer a pesquisa? Eu vou fazer uma analogia, e eu vou fazer uma analogia de camarote, porque eu posso fazer essa analogia. Para mim, uma empresa é igual uma aeronave. Para você derrubar uma aeronave, você tem que ser um comandante muito ruim. Se você for um comandante muito ruim, você fizer muita merda, você vai derrubar essa aeronave, beleza? Então, vamos recapitular que a empresa, ela tem uma proposta de valor. A aeronave tem uma proposta de destino. Ela vai sair para um lugar, de um lugar e vai para um outro. A empresa tem uma proposta de valor. Essa proposta de valor é de conhecimento da tripulação? Ou seja, na aeronave, todo mundo está sabendo para onde a gente vai? Todo mundo, copiloto, aeromoça, a galera de solo, tá todo mundo sabendo? Porque se a galera não tá sabendo para onde vai, eles vão botar menos combustível, vão fazer um monte de coisa errada, vão colocar menos alimento e tudo mais. Na empresa, a gente sabe para onde vai? A gente está sabendo para onde vai? Porque durante a entrega, a proposta de valor, ela é privilegiada pela equipe. Então, se a equipe não sabe qual é essa proposta e como ela deve ser entregue, para que eu vou fazer a pesquisa? Só para descobrir que a minha equipe não está entregando o que eu gostaria de ser entregue. Na boa, várias vezes eu encontro isso. O empresário querendo fazer uma pesquisa para poder acusar a equipe. Sim. Apontar o dedo para a equipe. Elas não estão fazendo, a pesquisa deu. Falou, mas não vão fazer mesmo, eles nem sabem o que estão acontecendo, eles nem sabem para onde a gente está indo, como que eles vão entregar isso daí se eles nem sabem para onde a gente está indo. Então, esses marcadores aí de que, existe treinamento cultural, existe treinamento de atendimento, existe treinamento de venda, existe todos os treinamentos de... Tá claro para a equipe como que eu tenho que atender um cliente que chega com a dúvida ou um cliente... Tá tudo ok aqui? Tá tudo ok. Pô, vamos lá fazer a pesquisa agora. Vamos lá fazer a pesquisa porque pode acontecer. Mas o que eu devo... O que provavelmente eu vou encontrar na pesquisa? Um índice alto de satisfação. Não é? Eu posso encontrar um ou outro lugar. Agora, se eu não fiz nada disso, né? Se eu não preparei a minha aeronave para o destino e minha tripulação para ir para esse lugar, o que eu vou encontrar é um avião caído no meio do caminho. Falou, caiu a aeronave aqui no meio do caminho. O que aconteceu? Acabou o combustível. Não tinha, não estava claro para eles qual era a proposta de valor e como eles deveriam entregar. Se isso está claro, eu acho que ela pode ser feita imediatamente ao fim do serviço. Ao fim do serviço. Falou, fizemos a entrega, está claro para todo mundo qual era? Mas como você disse, se o seu serviço tem 12 meses de trabalho, 6 meses de trabalho, só no final? Eu acho que no caso do serviço, só acho, tá, Paulo? No caso da nossa consultoria lá, por exemplo, a gente tem alguns marcadores que a gente faz uma pesquisa de qualidade, né? Depois de algumas entregas que são entregas bem marcantes para o projeto, a gente fala, depois que o farol de venda está instituído, a gente vai perguntar para a liderança e para a equipe, e aí? Isso está atendendo? Isso aí está te ajudando? Porque a gente fez um reboliço lá para aplicar o acompanhamento de resultados. A gente precisa saber se aquilo lá está fazendo. Não, nós fazemos dessa maneira lá. E não é comum, mas acontece da gente perceber que a entrega não atendeu. Não é? A gente está falando, o nível não está igual, o nível de satisfação não está igual em outras experiências. Vamos voltar lá para reunir a equipe e entender o que falta mais, qual é a dificuldade. E às vezes é a alimentação, às vezes é a forma de divulgação, às vezes não é nada, é um vendedor que está com resultado ruim e agora que o resultado está exposto todo dia, ele está reclamando. Fala, não gostei da prática de divulgação de resultado porque todo mundo vê que meus resultados são ruins. Mas a gente consegue entender isso. Eu acho que não tem... No fim, eu estou querendo dizer para você o seguinte, não tem uma resposta exata para isso, não. É testar mesmo, né? Tem que testar. Eu acho que tem uma coisa que também me vem à mente quando a gente fala sobre isso, é assim, de novo voltando para coisas que impactam muito diretamente a percepção da sua marca, né? Ajuda a construir ou destruir a marca. A questão do suporte que você dá para o seu cliente, né? De uma maneira mais concreta mesmo.
Se o seu cliente teve algum problema com o seu produto, com o seu serviço, enfim, e ele quer, sei lá, ele precisa ali trocar o produto. De que maneira que a marca está agindo nesse momento, né? Quando deu ruim, né? Quando deu algum problema, de que maneira que a marca está agindo, de que maneira que a equipe está agindo. É um pós-venda, né? Faz parte do composto do produto. Depois do momento da venda e tem que fazer parte, de novo, tem que estar dentro da sua estratégia, porque tem marcas que fazem isso muito bem. Se você pegar, tem casos clássicos de marcas onde não tem nenhuma dificuldade de você trocar ou devolver o seu produto e ter a restituição integral do valor que você pagou. Tem até marcas, eu lembro de um caso de uma marca de colchão que faz parte do argumento deles, você pode testar o nosso colchão por 100 dias. Se você falar depois dos 100 dias, eu não gostei, a gente vai buscar o colchão na sua casa sem custo nenhum para você e te devolve o valor integral, meu amigo. Quer dizer, confiança total no produto, de novo, confiança, né? Confiança e construção de marca é muito interligado, não tem como você desconectar uma coisa da outra. E você está falando para o seu cliente, você não vai ter problema com o meu produto. Caso você tenha, numa hipótese muito rara de acontecer algum problema, eu vou resolver para você sem nenhum tipo de problema. Eu já tive experiência também, um caso bem extremo, né? Quando eu quis realmente cancelar. Então, por exemplo, teve uma situação que eu estava lá com vários cartões de crédito, eu queria cancelar um, eu cancelei um do Banco Inter, que eu tinha aberto uma conta só por causa do cartão. E foi um processo tão tranquilo de eu cancelar uma conta, sabe? Eu entrei no app, estava lá claro, não estava escondidinho lá, estava claro, quero fechar a conta. Cliquei muito rapidamente, fiquei até surpreso. Falei, não é possível, já acabou? Ninguém vem perguntar para mim por que eu estou fechando, não vai ninguém ligar para mim e falar, por favor, a gente dá um desconto de sei lá o quê. Nada disso, foi muito tranquilo, foi sossegado. E me construiu marca positivamente quando eu estava cancelando aquele... E não é porque eu tinha tido um problema, era uma situação minha ali, que eu queria reduzir a quantidade, né, de contas que eu tinha. E olha como você pode construir marca mesmo nesses momentos extremos, né? Porque aí volta naquela história de você pensar nessa lógica de referenciamento, de indicação, de recomendação, de alguém falar positivamente da sua marca para outras pessoas por causa de uma experiência como essa, num momento extremo. Então, essa questão de você pensar o seu suporte, como é que vai ser... Tem marcas que a gente ouve falar também, que ele troca um produto, sei lá, uma loja que trocou o produto para você sem perguntar muita coisa e sem ficar olhando se o produto estava muito usado ou não, sendo que o produto nem foi comprado naquela loja, foi comprado no concorrente dela e a loja falou, daqui que eu troco para você, entendeu? Quer dizer, isso faz parte de uma estratégia. Não é algo que tá solto ali, é proposital. É algo que foi traçado uma estratégia para gerar essa sensação mesmo para quem comprou no concorrente e foi lá pedindo para trocar, porque não lembrava, achava que tinha comprado naquela loja e a loja, sem nenhum tipo de limite, trocou para ele. E tem essa questão do amadurecimento de novo, viu, Razeira? Tem a questão do amadurecimento. Esses dias atrás eu estava conversando com alguém de marketplace e o empresário estava reclamando da exigência do marketplace, porque eles estão exigindo isso, o cliente reclamou, você tem que trocar o produto. E isso está fazendo parte do composto de produto do marketplace e está diferenciando eles. Então, não sei se vocês já tiveram alguma experiência com um grande marketplace aí, a Amazon, de fazer uma troca. É muito fácil. Sim. E você vai lá e troca. Eu tive agora, recentemente, um produto chegou com defeito, eu tentei usar, percebi que estava alguma coisa errada, entrei em contato lá pelo site, pode mandar de volta. Pode mandar de volta que a gente vai trocar o produto para você. Aí veio logo na minha cabeça o empresário que estava reclamando que ele utiliza muito o Mercado Livre e lá o Mercado Livre está fazendo uma grande exigência de qualidade. E, cara, assim, é uma conversa muito desencontrada, é uma falta de amadurecimento danado. Então, olha só o que ele estava fazendo. Ele estava pegando a foto de um produto e estava vendendo outro. Então, agora, o Mercado Livre estava dizendo, cara, você tem que garantir para nós que o que você está colocando na foto é o que você vai entregar. E ele falou para mim, olha só, Eli, o que eles estão exigindo que eu faça? Mas, cara, nada mais prático do que isso aí. Ele falou, mas tem um problema, às vezes o cliente compra e devolve porque o produto está com defeito. Eu falei, vai devolver. Se tiver com defeito, ele vai devolver. Óbvio. Mas tem muita gente que devolve e eu não sei se estava com defeito ou não. Falou,
Cara, isso é um processo que você tem que fazer, pô. Checar. Né? Se tá indo para ele lá, ele tá devolvendo, ele tava querendo dizer que tava tendo sacanagem dos clientes. E eu perguntei para ele, cara, você já conseguiu verificar se o nível de sacanagem que tá tendo com você é o mesmo que tá tendo com seus concorrentes? Porque se o seu tá tendo mais sacanagem com você, você precisa refletir mais sobre isso daí. Porque é improvável que seja alguma coisa direcionada. Será que não é seu composto de produto mesmo que está com problema? E por isso você está recebendo mais evolução de produto? A falta de maturidade nesse momento é não parar para pensar o que eu estou fazendo de errado. Ele estava culpando os clientes. Mas os clientes falaram, cara... O seu negócio só existe porque existem clientes. Pô, Só isso. Tão simples, né? tão simples. Tão simples. Tem uma outra lógica. Você falou bastante de proposta de valor, de a gente trabalhar a proposta de valor mesmo depois da compra. É bem... Deveria ser óbvio isso, né? De realmente ter essa lógica da construção da marca sendo trabalhada, que não termina, não é assim, missão cumprida quando o cliente comprou, pagou, caiu no seu bolso, o dinheiro, pronto, acabou. Não, realmente é trabalhar isso o tempo inteiro. Uma coisa que eu fico pensando também, e na verdade a gente trabalha muito isso no dia a dia, enfim, na nossa rotina, é que o tom de voz que é construído desde o momento lá da comunicação, quando você está apresentando o produto, atraindo o cliente, né, do pré-venda, seja o mesmo tom de voz que está sendo utilizado no pós-venda. E parece tão óbvio, mas a gente vê, muitas vezes não é dessa maneira que acontece. Então, por exemplo, se você pega lá Airbnb trabalha lá hospitalidade, sinta-se em casa e sei lá o que no pré-venda, mas eles trabalham isso o tempo inteiro. Então, no momento que a pessoa, sei lá, está fazendo lá um registro que realmente está adquirindo, e até um pós, né, depois que a pessoa já utilizou o serviço e tudo mais, eles usam esse discurso o tempo inteiro. E como isso vai reforçando a marca na cabeça do cliente, né? A diferença que tem de você receber um desses e-mails aí, de pós-venda, seja de cashback no momento correto, seja de uma pesquisa de satisfação, onde a linguagem seja claramente daquela marca e não o que vocês comentaram em algum momento, parece que é um copia e cola que copiou de um concorrente e colocou que, na verdade, não tem nada a ver com o seu discurso, né? A importância desse discurso ser unificado em todos os momentos e o seu discurso tem a ver com o seu tom de voz, que tem a ver com a maneira que a sua marca está sendo construída, como você se relaciona. E isso a gente percebe que muitas vezes não é trabalhado da maneira correta. Esse tom de voz, se a Nike trabalha a lógica de inspiração, de inspirar as pessoas a serem melhores usando o produto dela, chegar no limite dela e tudo mais, eles usam isso o tempo inteiro, em todos os momentos. Mesmo quando você está lá, você vai, sei lá, instalar um app de acompanhamento de corridas e tal, é a mesma linguagem e faz parte, tem todo no caso, de novo, é uma jornada isso, né? E é de uma maneira que fica estruturado e tem uma coerência tão grande ao jeito que a marca é construída, e são pequenos sinais que o cliente vai recebendo e vai fazendo sentido. Sabe quando faz sentido? Porque a gente percebe, né? Nossa, isso aqui parece... Alguma coisa está estranha, me incomodou. É porque copiou e colou do concorrente e colocou, não tem nada a ver com a linguagem dele. E quando é algo natural e realmente foi estruturado para que esse tom de voz ele continue em todos os momentos, o cliente ele vai percebendo como tem essa coerência e vai conectando essa proposta de valor e fortalecendo a proposta de valor na cabeça do cliente, né? A importância de fazer isso nos mínimos detalhes. Tem um defeito de programação, né? Que eu falo que as empresas têm, muitas vezes, um defeito de programação. Então, a empresa, ela nasce, né? E eu gosto muito da pegada do Michael Gerber quando ele fala sobre isso, né? Então, a ideia da proposta de valor é você criar uma comunidade ao redor da tua empresa. Legal? Então, por que isso é tão importante? Lembra da história do sapato que eu contei? Eu compro um sapato, eu gosto muito de uma das marcas de sapato, e eu compro muito dessa marca específica, e eu fiquei meio entristecido quando eu recebi o cashback.
porque eu me sentia parte daquela comunidade. E quando eu fui abordado de uma forma predadora, eu falei, pô, mas peraí, vocês mandaram para a pessoa errada, eu já compro Sou aí, eu, né? sou Eli, lembra de mim? Eu já gosto, pô, eu me sinto pertencente à marca, eu gosto de dizer que eu uso esse sapato porque ele é confortável, por tudo isso, e de repente vem uma intervenção de cashback, eu falo, não, mas para mim não precisa, eu já compro, né? Eu já acho legal. Então, essa proposta de criar uma comunidade ao redor do negócio, e eu estou pensando também aqui, tá? Na hora que você estava falando, eu estava pensando assim, falei, nossa, eu acho que eu tenho mais oportunidade dentro da consultoria de trabalhar essa proposta de comunidade, né? De ter uma comunidade ao redor da consultoria. Ela não é conhecida ou ela é ignorada. Então, algumas empresas não conhecem isso, e nunca montam uma estratégia para como é que eu estou construindo a minha comunidade, não é? Que começa com a alta liderança, vem para a liderança tática, depois vem para toda a equipe de atendimento e comercial e vai atingir os clientes que vai fazer parte daquela comunidade e vai falar, pô, eu gosto de usar essa marca, eu me identifico com ela, eu referencio ela. E aí, quando vem uma pesquisa de qualidade, eu vou lá e digo, ó, vocês me surpreendem, eu gosto muito de vocês, né? E esse pós-venda vai sendo reforçado. Então, entendeu a história de que tem um defeito de programação? Como é que eu vou fazer isso se eu não pensei no início em montar uma comunidade, construir uma comunidade ao redor do negócio? Eu tenho uma tese correlata que tem a ver, então, a programação vem da mentalidade de quem, de alguma forma, constrói tudo isso. Que, de novo... Ele planejou. É o dono do... Ou não planejou, né? Ele não planejou. E conectando um pouquinho com o que o Paulinho falou também, talvez o que falta para o empresário é um exercício de fazer uma reflexão mais profunda sobre os fatos e o modelo de negócio dele e a engrenagem de mercado. Quando você lê é algo antinatural para o ser humano, você é um co-criador de uma realidade que está ali transcrita num livro. Porque quando você lê, diferente de quando você assiste um vídeo, diferente de quando você assiste um filme, quando você lê, você imagina. Né? E imaginação é uma característica mais poderosa que o ser humano tem. Então, quando eu leio e imagino, me cabe ali, como próximo passo, fazer uma reflexão. E fazer essa reflexão diante de uma leitura, seja a leitura do mercado, seja a leitura do meu negócio, seja a leitura do meu segmento, seja a leitura do marketplace, cabe a mim fazer uma análise, um aprofundamento para eu compreender justamente aquilo que eu não compreendi ainda, que é, poxa, no centro de tudo, para que eu possa me manter como uma empresa que cresça e funcione, eu preciso ter o cliente. Eu preciso atender às necessidades que o cliente tem e os desejos que ele tem. Eu preciso atender o meu parceiro, que tem exigências, e eu preciso verificar se as exigências dele são relevantes para o meu cliente. Então, quando eu me aprofundo, faço uma reflexão e eu compreendo que os desafios são maiores do que aqueles que eu acredito que sejam, o próximo passo é eu pedir ajuda. Necessariamente, eu como empresário não sei fazer tudo, não posso fazer tudo sozinho, porque justamente quando eu tento fazer dessa forma, eu me fecho em algumas conclusões e verdades que prejudicam o meu próprio negócio. Quando eu não me abro para assistir um podcast, para ler um livro, para fazer um curso, para participar de um evento, para olhar para o meu concorrente e fazer uma reflexão profunda sobre isso, como é que eu sei que eu realmente estou fazendo o melhor dentro daquilo que eu poderia fazer? Quando eu não pergunto para o outro, quando eu não confio em alguém que tem algo melhor que eu, uma especialidade melhor, sabe do que está fazendo, como é que eu consigo construir um negócio e uma empresa melhor que vai crescer? E como é que eu, então, diante disso, vou crescer como um empresário que precisa refletir o crescimento da minha empresa? Então, esse amadurecimento é justamente mais ou menos um amadurecimento que a gente tem quando a gente começa a mudar, porque a gente percebe coisas na vida
diante dos desafios, do sofrimento, dos problemas que vai a gente descobrindo, né? A gente vai descobrindo mesmo. Ela estava encoberta. Precisa mudar, né? Eu preciso mudar. E aí você vê muitas vezes, uma vez eu lembro que tomei um café com um amigo meu que falava sobre isso, a gente conversava sobre um outro amigo empresário, quanto ele estava passando por dificuldade há tantos anos, ele disse assim, Paulo, mas ele está na zona de conforto dele. Eu falei, mas como? Não é possível que ele esteja na zona de conforto dele. Está muito dolorido, está muito sofrido, está muito... Então, essa é a zona de conforto dele. É onde ele sabe lidar com esses problemas e acostumou a lidar com esses problemas. Se ele sair dali, ele não está mais numa zona onde ele está confortável lidando com os problemas. Eu falei, nossa, foi assustador essa constatação. Então, o empresário, muitas vezes, que não quer amadurecer, que quer se continuar um empresário criança, né? Na verdade, o dono do negócio e não o empresário, eu sou dono de um negócio. Ele realmente não se abre para isso. E aí ele não começa a perceber que há algo que ele não sabe, que ele precisa aprender. Há algo que ele não faz e ele precisa fazer, porque só assim ele vai fazer a virada do jogo dele. E só assim, no final de tudo, eu vou atender bem o meu cliente. Você falou uma coisa, tem alguns pontos que a gente vai pensando nessa questão da construção de marca, no pós-venda, né, no depois, que às vezes elas são deixadas de lado, mas elas fazem tanta diferença, e a gente está falando aqui com pequenos e médios empresários, né, o quanto que realmente estão olhando para alguns detalhes. Por exemplo, embalagem não deixa de ser um pós-venda. Você pensar de que maneira que vai ser desenvolvida a embalagem, que a pessoa vai pegar o seu produto e vai levar para a casa dela, de que maneira que vai ser esse transporte, essa experiência que é gerada também quando é feita da maneira correta. Você pega a Apple, por exemplo, ela tem uma vez você falou para mim, né, que você tem, acho que Caixa, todas as caixas. Tem coleção de caixas, né, de produtos da Apple. E as embalagens da Apple, por exemplo, elas são desenvolvidas para gerar esse tipo de experiência, para gerar uma satisfação no momento que você está ali. Parece que é um presente que você está abrindo, tem a experiência toda que é muito conectada com a maneira que a marca é construída, com a proposta de valor. É clean, é limpo, é simples. E ela criou um valor mensurável, né? Eu tenho o Apple há 16 anos. Eu tenho as caixas de tudo que eu fui comprando, exceto aquelas que, de alguma forma, eu vendi. Uhum. E eu consegui vender MacBook meu queimado a preço de um PC normal, um notebook PC normal, devido ao que ele era como estrutura, carcaça e tal, queimado para outro da manutenção. Sim. E a caixa, porque a caixa tem um valor. Tem um valor. Tem um preço. Você vai no Mercado Livre e tem gente vendendo caixa. Tem valor palpável, né, racional, e tem muitas vezes um valor sentimental. Você pega, por exemplo, a Tiffany, que é uma marca de joalheria, de altíssimo luxo e tudo mais. Ele tem a embalagem virou parte da marca, é um ícone da marca, aquela embalagem naquele tom de azul que eles fizeram e tal. Quer dizer, quando você faz isso, de novo, na sua estratégia, né? Você pensando, poxa, como que vai ser a embalagem? De que maneira que eu vou entregar, sabe? Quando a gente compra alguma coisa no iFood e a gente recebe dentro de uma embalagem que a gente vê que foi pensada, sabe? Que muitas vezes tem ali escrito à mão com o nosso nome, obrigado por comprar comigo e tal, eu e minha família agradecemos. Poxa, cria uma relação, né? E outra, olha só como tem detalhes de peças de design que a gente precisa pensar nessa experiência. Manual de instrução. Pensa um produto que você recebe, um manual de instrução, que você recebe um produto, sei lá, eletrônico, e você olha, caramba, como é que eu uso isso aqui? O que você faz em geral? O que nós fazemos? A gente usa 10% do potencial do que aquele produto pode fazer. A gente não sabe. Como é que programa, sei lá o quê? Eu não sei. Por quê? Porque o manual de instrução não estava claro. Quando você tem um manual de instrução claro, e o manual de instrução não pode ser igual uma bula de remédio, com aquelas letrinhas que você mal consegue ver. Tinha que ser alguma coisa que você coloca lá, tem um QR Code que você lê, vai vir um vídeo do dono da empresa falando, olha só como você vai usar o meu produto, usa isso. Vem um curso junto de como usar o produto, dando dicas, explicações, sabe? Como você pode... olha que receita legal você pode fazer com o meu produto aqui, se você usar da maneira correta. Você vai criando, tem essa questão do senso de comunidade que você falou. Se você vai fazer de uma maneira consciente, né, estratégica, você pode explorar tanto isso, e simplesmente o que é feito é uma folhinha com papel
menor possível para você não gastar com folha de instrução, com uma letra minúscula que você mal lê e que ninguém olha para aquilo, porque não serve para nada e você acaba não usando bem o produto, e você não usando bem o produto, você não vai recomendar o produto para outros, você vai usar muito pouco, só superficialmente, só aquilo que você sabe que funciona. E olha como você desperdiça, e é algo que se fizesse parte da sua estratégia, você poderia fazer isso virar um diferencial. Não era para ser diferencial, tá? Isso era para ser algo óbvio, obrigatório, mas a marca pode explorar isso até como diferencial, porque pouquíssimas marcas fazem isso. Você tem a Lego, por exemplo, que tem lá uns vídeos que estimula a criatividade da criança, de assistir depois, e é exatamente isso. Tem uma interação que você pode fazer para você ver como usar, olha como combinar diferente as minhas peças de Lego para fazer isso aqui e tal. Você vai estimulando o uso e com isso você vai criando uma conexão muito positiva na cabeça do seu cliente e você vai estimulando ele de uma maneira natural, sem forçar e falar para ele, compra de mim, você vai estimulando ele a comprar novamente de você, porque a experiência foi muito positiva e te estimulou a ter uma continuidade. Você não se satisfaz mais só com aquilo, você quer mais. Se você tem um produto eletrônico que o manual de instrução foi muito bem feito, a lógica de instruções foi muito bem feita, você vai comprar muitos outros produtos daquela mesma marca. Podemos concluir, então... Podemos. Dizendo que o pós-venda é algo muito importante que é tratado desde a proposta de valor, desde a identificação da proposta de valor, a disseminação disso, e o pós-venda é o começo de uma nova venda. Certo? Perfeito. Se eu tenho uma ideia boa de pós-venda, eu talvez esteja começando uma nova venda de uma maneira simples e extremamente barata. Não é? Muito bom. Então, os empresários precisam cuidar disso. E como é que o Paulo Razeira ajuda as empresas a ter um pós-venda? Legal. Lá na MR Tempo, a gente costuma falar que nós não somos uma agência de propaganda, agência de publicidade, agência de marketing, agência digital, agência de design, mas a gente usa todas essas ferramentas para fortalecer marca na cabeça do cliente e gerar justamente essas sensações, que são emoções que a gente vai criando ao longo dessa jornada toda, de uma maneira que, aos poucos, a gente vai criando dessa comunidade ao redor daquela marca. Então, você tem uma marca, ao redor daquela marca, você criou uma comunidade, porque essas ferramentas todas foram bem utilizadas de uma maneira estratégica. Então, o que a gente faz é justamente desenvolver essa estratégia e não ficar só na estratégia. A gente implementar, acompanhar e fazer com que essa estratégia saia do papel e vire uma realidade no dia a dia e vire um ciclo ali, vire processo e não apenas um projeto. É dessa maneira que a gente enxerga que estamos fazendo sentido, né? MR Tempo na veia. É isso. Nosso desafio na Hack Sales Performance é capturar esse valor gerado pelo branding, e a gente sabe os desafios quando a gente começa a atender uma marca, uma empresa, quando ela não tem uma gestão bem feita dessa marca e ela não está bem claro os direcionamentos que ela traz, mas a gente tem que pegar esse desafio e fazer com que a gente consiga levar essa mensagem para o mercado, impactar o mercado, gerar uma demanda, buscar leads e construir o que eu chamo de ativos estratégicos, né? Que são aqueles que, ao longo do tempo, construídos com muito conteúdo, construído com muito relacionamento dentro de redes sociais, construído com muito conteúdo, muitas vezes em artigos, dependendo do cliente, em newsletter e outras ações, a gente possa fazer com que a marca e a empresa continuamente acabe gerando leads e interesse dentro desse mercado. E tudo isso, obviamente, para entregar isso para o cliente, converter isso em venda, e aí entra a Jump. A Jump, uma consultoria de vendas e gestão comercial que tem uma proposta de fazer com que o seu vendedor saiba vender de forma técnica e fazer com que o seu líder, ou você mesmo, se você é o líder comercial, saiba como fazer gestão comercial através de um método. É simples assim a nossa proposta de trabalho. Treinar a equipe de venda, que na maioria das vezes não domina a técnica e processo de venda, eles estão vendendo o tempo inteiro de forma empírica e nós estamos reclamando dos resultados que eles têm sem ir lá capacitá-los e treiná-los.
e também preparar o gerente para que ele seja o propulsor disso, para que ele possa o tempo inteiro alimentar a equipe com oportunidades. É isso que a Jump Consultoria em Vendas e Gestão Comercial faz. Muito bom. Vamos embora para casinha. E uma coisa, ó, anotei o tempo todo. Hoje foi um Depois podcast. Depois você compartilha Vou anotações. Mas assim, olhando o meu negócio... Eu tive insights aqui. Olhando o meu negócio, os meus desafios, aquilo que eu preciso melhorar na minha pós-venda, eu fiquei anotando aqui, assistindo ao vivo, né? Eu tô aqui ao vivo assistindo esse podcast, mas você pode aproveitar muito mais, porque o objetivo nosso aqui com Brand Growth e Vendas é você usar essas alavancas para fazer o seu negócio crescer cada vez mais. E aí nos vemos no próximo episódio. Até mais.